E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Mário-Mática. E nessa aula a gente vai ter um assunto bem especial que trata de prismas. Esse é um assunto pertencente à geometria espacial e ele será cobrado no CNU, ou seja, no Concurso Nacional Unificado, tá bom? Agora, antes de começar a aula, é importante falar o seguinte também. Esse é um assunto também muito cobrado em vestibulares, sejam Enem ou sejam vestibulares seriados como o PSC e o CIS aqui no Amazonas, tá? Então essa aula também serve para esse tipo de aluno, né? Para você que está estudando para o vestibular também, tá? Então vamos lá, iniciar nossa aula. Quando a gente fala em prisma, como eu falei agora há pouco, né? O prisma são elementos que pertencem à geometria espacial. O que é isso? Qual é essa geometria? Essa geometria espacial é a que envolve justamente as figuras espaciais, ou seja, figuras tridimensionais, que possuem, logicamente, 3 dimensões, sejam elas comprimento, largura e altura. Então quer dizer que a partir de agora, na geometria espacial, a gente consegue determinar o volume dessas figuras, tá bom? Em relação aos prismas, o prisma é uma figura espacial que possui bases poligonais, ou seja, essas bases podem ser triangulares, quadriláteras, pentagonais, hexagonais e assim sucessivamente. Nessa aula a gente vai trabalhar especificamente com 2 prismas bem especiais que são o paralelepípedo e o cubo, que são os prismas mais cobrados em questões de vestibulares e concursos públicos, tá bom? Bem, o paralelepípedo e o cubo, eles são bem parecidos, mas tem uma pequena diferença se você reparar bem. Qual é essa diferença? O paralelepípedo, ele possui paredes retangulares, ou seja, essas paredes elas possuem base e altura com tamanhos diferentes, tá legal? No cubo, todas as paredes são quadrangulares, isso quer dizer que todas as suas medidas são iguais. Para você se situar melhor, entenda o seguinte, tá? Essas 2 figuras, elas possuem 3 elementos básicos que são os seguintes. A aresta, que são esses traços que eu coloquei aqui em verde. Os vértices, que são esses pontos aqui em rosa. E as faces, que são essas paredes que eu pintei em roxo e azul. Para a gente fazer uma analogia aqui bem bacana, vamos falar aqui do seguinte. É bem provável que nesse momento que você está assistindo a aula agora, você está numa sala fechada. Seja na sua casa, seja na escola, no trabalho, na faculdade, não sei. É provável que isso aconteça. Então entenda, olha ao seu redor. Você tem aí ao seu redor 4 paredes laterais, não é isso? Uma na sua frente, uma atrás de você, uma à sua direita e uma à sua esquerda. Então a gente tem aqui 4 paredes laterais. Além delas, eu tenho o chão e tenho o teto. Então, justamente, essa é a quantidade de faces que possuem o paralelepípedo e o cubo, tá? São 4 faces laterais, teto e chão. Ó, 4 faces laterais, teto e chão. Diferença. Quando a gente falar em paralelepípedo, as faces opostas são sempre iguais. Opa, calma lá, professor. O que são faces opostas? Olha aqui comigo. A parede que está na tua frente e atrás de você são faces opostas. Elas possuem a mesma medida. A parede que está à tua direita e à tua esquerda são também faces opostas. Elas possuem a mesma medida. Chão e teto também são faces opostas. Beleza? Agora, quando a gente trabalha com essas 2 figuras, nós temos que determinar alguns valores importantes dependendo do que a questão te peça. Eu posso calcular área lateral, posso calcular área total, posso calcular volume e assim por diante. Vamos entender como é que a gente faz isso. Primeiramente, eu vou determinar aqui medidas para esses lados. Aqui, então, eu vou chamar de A, aqui de B e a altura de C. A mesma coisa eu vou fazer no cubo, mas cuidado! O cubo é um prisma que possui paredes quadrangulares. Então, se eu chamo aqui de A, aqui é A também, tá? É tudo igual, beleza? Beleza, então vamos lá. Vamos começar aqui então com o nosso paralelepípedo.
Só escrever aqui para a gente não se perder, tá? Beleza. Área lateral. O que é área lateral? A área lateral são as paredes que estão em volta de você, por exemplo, tá? Então aqui, ó, eu tenho essa parede que possui medidas C e A. Essa parede aqui que possui medidas B e C, que é a altura. E a de trás, que é igual a da frente, e aqui são opostas. Ou seja, a área lateral eu vou ter duas vezes o produto de A vezes C, mais duas vezes o produto de B vezes C. Essa é a área lateral. Por quê? Primeiro, eu estou calculando, estou determinando a área individual de cada parede. Devido ao fato de nós termos aqui um retângulo, então a gente tem base vezes altura. É assim que a gente calcula a área de um retângulo. E o retângulo é essa parede, beleza? Então olha lá, A vezes C aqui na frente, A vezes C aqui atrás. Como são duas vezes A vezes C. B vezes C aqui na esquerda, B vezes C lá na direita. Como são duas iguais, duas vezes BC, então morreu aqui a área lateral. Tranquilo? Tranquilo. Área total. A área total a gente pode escrever da seguinte maneira. Eu vou juntar essa área lateral e mais chão e teto, porque até então eu não envolvi aqui chão e teto, né? Então aqui eu vou ter, ó, duas vezes AC, mais duas vezes BC, mais quem? Chão e teto, ó, medidas A e B é a mesma embaixo, será a mesma em cima. Como são duas iguais, duas vezes AB. Você pode ainda pegar essa área total, alguns livros adotam isso, tá? E colocar o 2 como fator comum em evidência e pegar AC mais BC mais AB. Nada impede de você trabalhar com essa primeira fórmula ou com essa segunda, tranquilo? É a mesma coisa. É só você pensar no seguinte. Você tem três medidas, multiplica essas três medidas 2 a 2 e soma os resultados. Com a soma dos resultados, você vai pegar esse valor e multiplicar por 2. Essa é a área total. Tranquilinho? Vamos para o volume agora. O que é o volume? O volume de qualquer prisma, tá? É determinado pela área da base vezes a altura. Aqui eu tenho a minha base, um retângulo, e a altura que é medida C. E aí eu tenho o seguinte, olha lá, área da base. Já que é um retângulo, como é que a gente calcula a área desse retângulo? Isso, multiplica comprimento vezes largura, ou seja, A vezes B. E aí eu vou pegar esse valor, esse resultado, e multiplicar ainda pela altura, que é C. Então está aqui o nosso volume. Então olha lá, vamos entender aqui o que a gente fez. Como é que a gente calcula a área lateral? São as quatro paredes. Se a gente fizer a analogia, são as paredes que estão ao seu redor. Direita, esquerda, lá na frente e aqui atrás. Tranquilo? Então vou pegar duas vezes AC, duas vezes BC. Ou seja, duas vezes o produto das medidas das paredes laterais. Aí, no caso, eu estou chamando de A, B e C. De repente, você pode considerar um outro valor, tá? E aí você vai determinar a fórmula de acordo com o valor que você escolheu. Beleza? Área total. Eu vou juntar a área lateral mais a área das duas bases. Por que duas bases? Eu estou chamando de base aqui o chão e o teto será a base também, já que eles possuem a mesma medida. Não esqueçam disso, tá? Então vou pegar duas vezes o produto de dois valores, dos três valores que a gente tem. Eu vou pegar 2 a 2 deles e multiplicá-los duas vezes, ó. Então, medidas A, B e C, beleza? Beleza. Duas vezes AC, duas vezes BC, duas vezes AB. Tranquilo? Ok? Essa era a total. Se você preferir, pode colocar o 2 como fator em evidência e fazer duas vezes AC mais BC mais AB. Aí não tem mistério, está determinada a área total. Volume do prisma, área da base vezes a altura. Quem é a base? É o retângulo. A área do retângulo multiplica comprimento vezes largura. A vezes B, AB,
e multiplica ainda pela altura que tem valor igual a C. Ou seja, o volume, na verdade, é o produto das três medidas que a questão te oferecer para esse prisma. Belezinha, pessoal? Ok. Matamos aqui o paralelepípedo. Vamos agora, então, ao nosso cubo. Então, olha lá. A ideia central aqui do cubo é praticamente a mesma do que nós fizemos aqui para o nosso paralelepípedo. Só que vai ter uma pequena mudança pelo seguinte, olha lá. Vamos lá então começar com a área lateral. Repare que eu vou ter aqui 4 paredes laterais também. Não esqueçam, direita, esquerda, na tua frente e atrás de ti, tá bom? A vezes A ao quadrado, né? Que é o produto das duas medidas dessa parede. Não se esqueçam que o cubo ele possui as três medidas, comprimento, largura e altura, todas elas são iguais, tranquilo? Então eu vou ter aqui 4 vezes A ao quadrado, já que é a mesma medida, A vezes A ao quadrado. Como são 4 paredes laterais, 4A ao quadrado, tranquilo? Área total, eu vou pegar a área lateral e somar com a área de cada base. Não se esqueça a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, ó. Base chão, base teto, é a mesma medida. Então eu vou ter 4A ao quadrado mais 2A ao quadrado, ou seja, a área total do cubo equivale a 6 vezes A ao quadrado. Professor, quem é esse A? É a medida da aresta, ó. É a medida de cada um desses lados, tá bom? Esses valores A, B e C aqui no paralelepípedo também são as medidas das arestas. Mas não se esqueçam que, devido ao fato de o paralelepípedo possuir paredes retangulares, essas medidas são diferentes. Tranquilinho? Ok? No cubo são iguais, então tudo tem a mesma medida. E quanto é que vale A, quanto é que vale A, B e C? A questão que vai te informar, ou ela vai te dar ferramentas de modo que você consiga descobrir cada um desses valores, ok? E finalmente vamos para o volume do cubo, né? Área da base, A vezes A ao quadrado, vezes A também. Ou seja, eu vou multiplicar as três medidas, onde essas três medidas são ou possuem valores iguais. A vezes A, o valor equivale a ao cubo. Beleza, pessoal? Ok? Mas atenção, cuidado, porque existe uma outra medida bem interessante, que é a diagonal desse prisma. Ou seja, o que é a diagonal? Eu vou ligar essa aresta, que está aqui em cima, a essa outra aresta. E aí você vai reparar o seguinte comigo, olha lá. Quando a gente faz isso, eu vou ter aqui essa ligação, certo? Juntando essa diagonal com os valores dessas arestas, repare que a gente vai ter aqui um triângulo retângulo. Ou seja, a diagonal, que eu vou chamar aqui de D, ele será dado por quem? Vamos lá. Primeiro, aqui embaixo eu também tenho os valores de A e B, tá certo? Com uma diagonal passando por eles, tá? Porque a diagonal pensa no seguinte, eu pego um ponto aqui em cima e outro ponto lá embaixo com faces diferentes, tá? Então, esse ponto aqui. Eu vou considerar essa altura e essa diagonal dessa base, tá bom? Então, vamos lá. A diagonal, deixa eu trocar aqui a cor. A diagonal aqui é o seguinte, ó. Diagonal será dado pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Por quê? Porque aqui embaixo, essa diagonal dessa base, tá? Que também formará um triângulo retângulo, a gente vai usar teorema de Pitágoras. Então, aqui teorema de Pitágoras, ó, a diagonal A ao quadrado mais B ao quadrado, raiz dela. Só que eu tenho ainda essa outra diagonal aqui embaixo, aqui da altura, tá? Que vale C, né? Então, C ao quadrado também. Ou seja, a diagonal principal desse prisma será dado por A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? E a mesma ideia agora para a gente descobrir a diagonal do cubo. Reparem, vou colocar aqui em cima, tá? Diagonal do cubo é dado por quem? Aqui, ó, mesma coisa. Deixa eu juntar esse vértice com esse vértice aqui, que vai formar, ó, esse triângulo retângulo. Tranquilo?
beleza? E aí vamos lá, eu tenho aqui a diagonal do cubo com a ao quadrado, né? Mais aqui embaixo, ó, deixa eu ver que eu não me esqueci agora. Essa base aqui embaixo, eu vou ter diagonal igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Diagonal é igual a 2a ao quadrado, certo? Então a diagonal é a raiz quadrada disso aqui. Então a diagonal vai ser a raiz de 2. A diagonal dessa base, beleza? Agora eu tenho que pegar a diagonal principal como sendo esse valor ao quadrado mais o a ao quadrado. Então reparem, aqui eu vou ter a diagonal, só mudando aqui, ó. A diagonal ao quadrado, diagonal principal ao quadrado é a raiz de 2 ao quadrado mais a ao quadrado, beleza? Só separar aqui. Então aqui vai ser igual a quem? A 2a ao quadrado, porque reparem, quando a gente pega aqui esse parênteses ao quadrado, eu vou resolver aqui o expoente separadamente. Então, o a ao quadrado é ele mesmo, a raiz com o expoente cancela. Então, eu vou ter 2a ao quadrado mais a ao quadrado. Ou seja, diagonal ao quadrado vai ser igual a 3a ao quadrado. Opa! Mas eu quero a diagonal principal. É a raiz quadrada de 3a ao quadrado. Então, a diagonal principal equivale a raiz de 3. Então, você consegue reparar que aqui nós temos valores que, na verdade, todos eles são de fácil manipulação e fácil percepção também para você encontrar de acordo com o que a questão te pede, seja de vestibular ou seja de concurso público, tá? Mas, basicamente é isso, tá? Do paralelepípedo e do cubo, a questão pode te pedir, pode te cobrar os valores da área lateral, área total, volume e diagonal. A mesma coisa para o paralelepípedo e o cubo também, tá bom, gente? Beleza, galerinha? Vamos agora dar continuidade aqui à nossa aula, resolvendo 2 exemplos de aplicação do que a gente acabou de ver sobre a teoria de prismas, hein? Primeira questão diz o seguinte: as faces de um paralelepípedo retângulo têm por área 6 cm², 9 cm² e 24 cm². Não se esqueça o seguinte: o paralelepípedo retângulo, ele possui 6 faces. Quando você separa de 3 em 3, o produto dessas arestas, né, a gente tem identificado aqui. Então vamos lá, vamos supor aqui o seguinte: eu tenho aqui meu paralelepípedo retângulo, só uma ideia aqui básica, tá? Então aqui eu tenho medidas A, B e C, beleza? Beleza. Vamos supor que o produto das arestas A e B seja igual a 6. O produto das arestas A e C seja igual a 9 e das arestas B e C seja igual a 24, tá? Mas, professor, não tem nada a ver aqui com o tamanho? Não, gente, só para você ter uma noção do que eu estou fazendo, tá bom? Eu estou pegando o produto das arestas, contando de 2 em 2, de modo que os valores a questão já me ofereceu. O que eu vou fazer agora aqui? Aqui agora a gente vai fazer o seguinte: vamos multiplicar tudo de um lado e tudo do outro. Então veja, A vezes A é A ao quadrado, B vezes B é B ao quadrado, C vezes C é C ao quadrado. Beleza? Beleza. 6 vezes 9 é 54, não é isso? Vamos fazer melhor. Vamos dividir aqui, olha só. O 6, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 3, o 9 como sendo 3 vezes 3 e o 24 como sendo 6 vezes 4. 6 vezes 4, onde o 6 é 2 vezes 3 e o 4 é 2 vezes 2. Por que eu estou separando isso? Porque, reparem, como aqui eu só tenho valores com expoentes pares, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Olha lá. Vamos escrever aqui o 2. O 2, ele possui... Ele repete, aliás, quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, aqui é 4. Vezes o 3, que se repete 1, 2, 3. É isso? 1, 2, 3. Não, 4, né? 1, 2, 3, 4 também. Então, aqui tem um 4. Beleza?
O volume, vamos relembrar que o volume é determinado pelo produto das três arestas. Das três arestas, todas elas com expoentes iguais a 1. Aqui o expoente de cada uma delas é igual a 2. O que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados, tá bom? Então veja aqui a raiz quadrada de A ao quadrado é A, de B ao quadrado é B e de C ao quadrado é C. A raiz de 2 elevado a 4, quando você extrai a raiz com expoente par, basta pegar esse expoente e dividi-lo por 2. Ou seja, aqui vai sobrar 2 ao quadrado e aqui vai sobrar 3 ao quadrado. Beleza? E aqui nós temos finalmente então o seguinte, olha lá. A vezes B vezes C é igual a quem? 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 9, 36. Morreu a questão. Por quê? Porque aqui a gente conseguiu determinar que A vezes B vezes C é igual a 36. Mas quem é A vezes B vezes C? Olha lá, é o volume. Ou seja, o volume desse paralelepípedo equivale a 36 centímetros cúbicos. Beleza? Então veja que é uma maneira bem bacana de você trabalhar, onde estamos envolvendo potências, raízes e também os conhecimentos referentes à parte teórica do paralelepípedo, tá bom? Até engatou aqui, né? Vamos aqui à próxima questão, olha lá. A diagonal de um cubo vale 2 raiz de 3 centímetros. Calcule seu volume. Opa! O que eu vou fazer aqui? Reparem. Deixa eu pegar aqui um diferente. A questão está me dizendo que essa diagonal equivale a 2 raiz de 3. A diagonal do cubo. A gente sabe que para determinarmos a diagonal do cubo, eu tenho que calcular A vezes raiz de 3. Se a gente for fazer aqui uma analogia, repare o seguinte, ó. Aqui, peguei a cor errada. Aqui é raiz de 3, raiz de 3. Se aqui é 2, aqui é A, é porque então nós sabemos que o A vale 2. E aí eu te pergunto, quem é o A no cubo? Isso, o A é a aresta. E aí, para a gente calcular o volume do cubo, basta pegar essa aresta e elevá-la ao cubo. Ou seja, você pegar essa aresta, repetir 3 vezes e resolver o produto entre esses 3 fatores. Então veja bem que, como A vale 2, aqui eu vou ter 2 ao cubo. E 2 ao cubo é a mesma coisa do que 2 vezes 2 vezes 2. Então quer dizer que o volume desse cubo é 8 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Então tá aí mais uma questão resolvida sobre prismas envolvendo paralelepípedo ou cubo, tá? E com essa questão aqui a gente vai finalizando aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, mas antes deixar aqui um recado. Para você continuar seus estudos, sua preparação e também exercitar mais o seu conhecimento sobre prismas e tudo que a gente viu aqui na aula, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link que ao clicar nele você vai ser direcionado a umas exercícios voltados para prismas. Durante seus estudos, se você tiver alguma dificuldade, coloca aqui nos comentários que eu te ajudarei o mais breve possível, tá bom, gente? No mais é isso. Se você gostou aqui da aula, senta o dedo no like. Não se esquece também de compartilhar o link dessa aula com seus amigos e colegas que também farão as provas do Concurso Nacional Unificado, PSC, CIS 1 e 2 também, porque não ajudar sempre é bom, né? E o mais importante, se de repente você ainda não for inscrito aqui no canal, não perca tempo e me ajude. Se inscreva, pois a sua inscrição vai me ajudar bastante a produzir cada vez mais aulas como essa para ti, ok? Combinado então? Muito obrigado e a gente se encontra em breve. Valeu!